Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live, onde a gente vai estar recebendo aqui as orientações sobre como que a gente vai fazer a nossa dieta crua, a nossa jornada aí da dieta crua. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque eu preparei alguns slides para ir guiando a nossa conversa e também para ficar mais fácil aí de vocês irem visualizando o que a gente está falando por aqui, tá? Deixa eu só achar aqui a minha apresentação. Prontinho, deixa eu colocar a tela grande aqui. Pronto, agora tá tudo certinho. Bom, vamos lá. Então, esse é o desafio de saúde, né? A nossa ideia com esse desafio é trabalhar as questões relacionadas à nossa saúde. E o principal objetivo aqui é fazer uma desintoxicação do nosso organismo, certo? Fala aí para mim, escreve aí para mim no chat quem já participou desse desafio, quem que já fez aí o desafio da dieta crua. Deixa eu ver quantas pessoas já participaram. Deixem o microfone desligado, por favor. A Sônia escreveu nunca fiz. Quem mais? Vamos ver aqui. Fernanda, eu já. O Robson falou uma vez. Vilmar será a primeira vez. Já fiz. A Daniane já fez. Alexandra nunca. Olha, tem bastante gente aí que vai estar fazendo a primeira vez. A Hillary. Bom, então é o seguinte, pessoal, para quem já fez essa jornada da dieta crua, já tem uma certa familiaridade com o tema, já sabe mais ou menos como que funciona, já sabe como que as coisas vão acontecer aí no dia a dia. Mas para quem nunca fez, é algo assim muito novo, e é cheio de novas informações, né? É uma mudança de paradigmas na nossa cabeça, e a gente então precisa prestar bastante atenção aqui nos detalhes, para que a gente possa entender como que vai funcionar. E mesmo assim, né, você ouvindo aqui, se você achar tudo muito, nossa, é muito diferente, né, foge muito daquilo que eu já imaginei, não se desespere, não fique ansioso, por quê? Muitas coisas a gente vai conseguir entender no dia a dia, ali na hora de fazer, na hora de colocar em prática, é que as coisas vão começar a fazer mais sentido, né? Que aqui eu vou estar apresentando para vocês a teoria, mas é só na prática que a gente consegue ter uma ideia real de como que as coisas funcionam. Então, não fiquem ansiosos, desesperados. A gente vai estar dando todo o suporte, todo o apoio para vocês, esclarecendo dúvidas, dando as orientações. Então, tenta prestar atenção, absorver bastante todas as informações que serão dadas. A live vai ficar gravada, então, se porventura você perder alguma informação, depois você pode estar retomando, assistindo o vídeo para estar entendendo, tá? Antes de começarmos a falar sobre a dieta crua, eu vou me apresentar. Eu não sei aqui, fala aí para mim de novo no chat, quem é que já me conhece, já segue meu trabalho, quem está me vendo aqui pela primeira vez, só para eu entender um pouquinho das pessoas que estão aqui, quantas já me acompanham? A Beatriz, primeira vez, Ivone, já conheço, Gustavo, primeira vez, Solange, sigo seu trabalho, primeira vez, já conheço. Tá bem dividido aí, né? Tem bastante gente que já conhece, bastante gente que é a primeira vez. Então, eu vou me apresentar. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha apresentação? Certo, então vamos lá. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Renata Palombo. A minha formação, eu sou psicóloga,
psicopedagoga, naturopata, eu tenho especialização em psicologia hospitalar e nível técnico em nutrição. E hoje a minha atuação é na área, eu atuo, né, na área clínica há mais de 20 anos, e eu busco integrar os princípios da psicologia, dos remédios da natureza e da fé cristã. E hoje eu tenho me dedicado muito nesse trabalho de desintoxicar, né? Então, eu tenho buscado muito trabalhar com pessoas que estão buscando a desintoxicação do corpo, a desintoxicação do espírito e também a desintoxicação emocional. Quem já acompanha meu trabalho aí, que colocou no chat, que já me conhece, já deve ter visto ou participado de outros programas aí com esse intuito, né, de limpar, de eliminar as toxinas do nosso corpo, da nossa mente. Então, a gente vai começar aqui falando por que que a gente deve fazer uma dieta crua. Eu não sei qual que é o seu Fez o objetivo. pão do tutu, amor? Eu preciso que vocês deixem o microfone desligado. Eu não sei qual que é o seu objetivo quando você entrou, aqui nesse desafio, né? Mas eu vou explicar aqui para você qual que é o objetivo aí da dieta crua. Eu estou dando uma lidinha aqui nos comentários. Olha, uma pessoa escreveu: Eu não consigo sair dos 100 quilos, como vegetal e proteína. Vamos ver, né, o que está acontecendo. Precisa perder peso, sim. Gente, ó, eu gasto um tempão aqui, desligando o microfone de vocês. Então, por favor, me ajudem aí. Bom, vamos lá. Por que que a gente deve fazer uma dieta crua, né? Primeiro objetivo, que eu imagino que é o objetivo da maioria das pessoas que estão aqui, é a desintoxicação do organismo. Através de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação mais natural, a gente acaba eliminando várias toxinas, a gente elimina parasitas, e muitas coisas que fazem mal para o nosso corpo. Então, esse seria aí um dos primeiros objetivos da maioria das pessoas que participam dessa jornada. Outra coisa que pode favorecer muito a dieta crua é melhorar doenças. Então, nós temos muitos relatos de pessoas que melhoram quadros de saúde, melhoram quadros de doenças crônicas, que às vezes a pessoa está arrastando por anos, apenas através de uma alimentação mais natural. E é muito incrível, porque a gente consegue ver assim resultados muito rápidos. Coisas assim de dias, a gente já vê pessoas diminuindo o índice de glicemia, né, melhorando o quadro de diabetes. A gente já vê pessoas perdendo peso, desinchando, melhorando o funcionamento do intestino, melhorando o sono, baixando pressão. Então, a gente vê que com pouco tempo dessa dieta, muitas doenças já começam a ter remissão de sintomas. E isso é incrível, né? Muito legal. Inclusive, quem já fez, pode até testemunhar aí, né? E dizer o quanto que percebeu essas mudanças no próprio corpo. É claro que quanto mais doenças a pessoa tem, quanto mais grave são essas doenças, mais tempo ela deveria fazer de uma dieta crua para ela conseguir ter bons resultados. A gente tem relatos, até de pessoas que se curaram de câncer somente fazendo dieta crua. Mas aí é claro que a pessoa precisa, né, fazer um tempo muito maior dessa desintoxicação e também com o acompanhamento de um profissional. Outro benefício da dieta crua é a perda de peso. Como existe uma redução calórica, e também os alimentos que a gente come, eles ajudam a acelerar o metabolismo, as pessoas acabam perdendo peso naturalmente. Quem tem muito peso, quem está muito acima do peso, vai perder mais do que quem está ali dentro do peso ideal. E isso é muito incrível também, porque a gente vê o quanto que o nosso corpo ele é inteligente, né? Porque a- as pessoas vão perder
a quantidade de quilos que elas precisam. Então, a gente vê que duas pessoas fazendo a dieta crua no mesmo período, quem estava muito acima do peso perde muito mais quilo do que quem não estava acima do peso. Isso é incrível. E olha, nós já tivemos uma situação, inclusive a pessoa, eu acho que ela está aqui assistindo, que ela ganhou peso com a dieta crua, né? Por quê? Porque ela estava abaixo do seu peso normal. Então, olha como que o organismo ele é incrível, né? Ao ponto de pessoas diferentes fazendo a mesma dieta têm resultados diferentes. A dieta crua, ela também ajuda a melhorar a imunidade. Isso faz com que os nossos mecanismos de defesa, os nossos soldadinhos de defesa, eles fiquem mais fortes. E acaba que a gente adoece com mais, assim, tem mais dificuldade para adoecer. Então, muitas vezes, uma pessoa ali que está com a imunidade bem fortalecida, ela vai ser mais resistente a quadros virais, a bactérias, e aí ela acaba tendo ali a imunidade dela mais forte. Outra coisa, né, que a dieta crua ajuda bastante é na melhora da qualidade de vida. Por quê? A pessoa, ela passa a ter uma digestão de qualidade melhor, ela não fica com aquela sensação de empachamento, de estufamento, excesso de gases, prisão de ventre. Ela também passa a ter um sono melhor, um sono mais reparador. Então, ela acorda com muito mais disposição, ela tem mais ânimo para fazer as coisas, mais energia. Então, a gente vê que a pessoa, ela acaba tendo um ganho ali no dia a dia dela. A pessoa acaba tendo um ganho ali na funcionalidade do dia a dia. Então, isso também é muito bacana, né, da gente ver o quanto que a qualidade de vida das pessoas melhora. A dieta crua também proporciona para a gente um melhor aproveitamento dos alimentos. Quando a gente passa o alimento pelo processo de cocção, quando a gente passa o alimento por um processo de altas temperaturas, o que que acontece? Eles perdem nutrientes e perdem também enzimas. Essas enzimas, elas são muito importantes e muito necessárias para ajudar na digestão dos alimentos, para ajudar a transformar aquilo que a gente está comendo em energia para o nosso corpo. Quando a gente submete o alimento a altas temperaturas, acaba que a gente perde tanto enzimas quanto nutrientes. Quando a gente come o alimento cru, a gente faz um aproveitamento muito maior daquilo que aquele alimento tem para oferecer para a gente. Até quem já está mais habituado a esse mundo aí da dieta crua e tudo, né? Vocês sabem que as pessoas chamam essa dieta de dieta viva. Por quê? Justamente porque os alimentos eles estão ali, vivos, né? Na sua integridade. Eles não foram manipulados ao ponto de começar a ter prejuízos. Então, esse é uma outra razão pelo qual o alimento cru ele é muito melhor para a nossa saúde do que o cozido. E último item que eu coloquei aqui, porém, talvez o mais importante, é que a dieta crua, ela se aproxima do plano original de Deus. Além de nos aproximar mais de Deus, né? Quando a gente está com o nosso corpo limpo, quando a gente faz ali uma limpeza do nosso organismo e a gente não coloca alimentos que vão enfraquecer a nossa mente, a gente fica mais aberto a ouvir a voz de Deus, a gente fica mais aberto a compreender a palavra de Deus. Então, uma dieta saudável, ela nos aproxima espiritualmente de Deus. Mas, para além disso, também a dieta crua, ela se aproxima do plano original de Deus. O que que eu quero dizer com isso, né? Se aproximar do plano original de Deus. Antes de passar aqui o próximo slide, eu vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens que eu estou recebendo, para a gente não perder essas informações aqui. Vamos lá. Uma pessoa escreveu: eu preciso desintoxicar meu organismo e quero emagrecer.
Eu fiz por 4 meses e fiquei sem crises de artrite reumatoide. Olha aí, olha que depoimento bacana, né? É uma pessoa que fez, ela sentiu na pele, na saúde dela. Então, não é só uma teoria que eu estou falando aqui. Vamos ver aqui outro comentário. Fiz 10 dias de dieta crua com você, emagreci 5 quilos e muita coisa mudou na minha vida. Que bacana. Ó, você vê, né? Ela disse que fez 10 dias. É um período muito curto, né? E a pessoa já tem ótimos resultados. Isso é muito interessante. A outra pessoa escreveu: pesava 107, estou com 102, mas chego no 100 e não saio disso. Mas melhorei muito o intestino com a mudança de alimentação. Muito bem, a gente vai conseguir reverter aí esse quadro, se Deus quiser. Alexandre escreveu: melhora a doença degenerativa? Melhora também. Tenho muita retenção de líquido, a dieta crua vai te ajudar. Estou com osteoporose, dieta crua vai ajudar. Para quem tem lúpus, é excelente. Você vai ver muitas melhoras. Fiz 21 dias só de sucos crus de verduras, legumes e castanhas, e foi a minha cura definitiva dos sintomas da Covid. Olha que legal, né? Aqui a gente viu alguns depoimentos. Eu vou compartilhando aí com vocês conforme as pessoas forem escrevendo. Mas vamos lá, a gente estava aqui no próximo slide, né, falando por que que essa dieta ela se aproxima do plano original de Deus. Vamos ver aqui o próximo slide. Olha só o que está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 29. Para quem não conhece a Bíblia, Gênesis é um livro que descreve, ali os primeiros capítulos descreve a criação, quando Deus cria as coisas, os animais, as plantações e também cria o homem e a mulher. E aí, depois que ele cria todas as coisas, ele dá uma orientação para Adão e Eva do que eles deveriam se alimentar. Isso está registrado lá em Gênesis 1:29. Fala assim, ó, disse-lhes mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem sementes, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há frutos que dê semente, servosão para mantimento. Quando Deus termina de criar ali Adão e Eva, ele dá uma orientação do que eles deveriam comer, né? E olha qual que é a orientação de Deus. Ervas que produzem sementes, árvores que dá fruto e que tem semente. Isso deveria ser a alimentação do ser humano. Esse foi o plano original de Deus. Com o passar do tempo, né, com a entrada do pecado e com uma série de outras coisas, que a gente não tem tempo para aprofundar aqui, a alimentação do homem foi modificando. E creio eu que nós estamos vivendo na pior fase dessa alimentação. Porque hoje a gente não só come alimentos que estão fora daquilo que Deus orientou, como a gente come muitas coisas que nem alimentos são. Todos esses alimentos, esses produtos alimentícios que a gente compra no mercado, esses industrializados, eles nem são considerados alimentos pela nutrição e pela medicina moderna, eles são considerados produtos alimentícios. Veja que grave, né? E muitos de nós estamos comendo muito mais desses produtos alimentícios do que qualquer outro alimento que tenha sido criado por Deus. Então, a gente não só fugiu da alimentação original, como a gente também colocou ali criações humanas para prejudicar a nossa saúde. Vamos ver aqui, ó, como que a gente vai, quais são os princípios da alimentação saudável. Eu vou falar para vocês os princípios da alimentação saudável, e esses princípios, eles são para toda a vida de vocês. E mesmo quando vocês estiverem fora da dieta crua, vocês devem seguir esses princípios da alimentação saudável. Porém, durante a dieta crua, vocês devem seguir esses princípios também, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro princípio aqui, olha, é a qualidade, né? O que que é a qualidade do alimento? A gente precisa
priorizar, né? É, a gente precisa avaliar qual a variedade daquilo que a gente está comendo. Porque a monotonia alimentar, ela é muito ruim. Mesmo quando a gente come um alimento saudável, se a gente come aquilo todos os dias, aquilo passa a não ser mais tão saudável, né? Por quê? Porque a gente está comendo o mesmo nutriente, o mesmo alimento todos os dias. E isso não é legal. Então, a gente precisa variar. E na dieta crua, a gente vai seguir esse princípio, tá? Então, é assim, eu vou comer, vou fazer tantos dias de dieta crua. Então, eu vou comer alface durante todo esse período, todo dia eu vou comer alface. Isso não é legal. A alface é saudável? Sim, a alface é super saudável. Mas ela só vai te oferecer ali durante todos esses dias um tipo de nutriente. Então, a gente vai sempre pensar nessa variedade, tá? Sempre você vai, o que que eu vou comer hoje? Então, você vai, hoje eu comi alface, amanhã eu posso comer repolho, no outro dia eu posso comer rúcula, no outro dia eu posso comer agrião, e aí assim a gente vai variando, né? E a mesma coisa com as frutas, então um dia eu como a banana, a manga, um dia eu como abacaxi, um dia eu como melancia, no outro dia eu posso comer maçã, eu posso comer pera. Existem uma variedade de alimentos que a gente pode estar variando. Com os legumes, a mesma coisa. Um dia cenoura, um dia beterraba, um dia abobrinha, um dia chuchu. E assim a gente vai tendo uma qualidade alimentar muito melhor, porque a gente vai estar ingerindo vários tipos de nutrientes, né? Às vezes a alface ela tem mais de um nutriente, o agrião tem mais de outro nutriente, e isso é o que vai trazer qualidade para aquilo que a gente está comendo. A gente deve pensar assim todos os dias da nossa vida, sempre que a gente for pensar no nosso cardápio, tá? E na dieta crua não é diferente. O segundo ponto aqui que a gente vai pensar como princípio de alimentação saudável é a harmonia. É muito importante a gente pensar na combinação dos alimentos. Nem todo alimento combina com outro alimento, né? É claro que isso aqui muitas vezes exige uma orientação técnica mais aprofundada, então a gente não precisa ficar muito apegado a isso, mas é importante a gente ir tentando entender essas combinações. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Comer dois tipos de carboidrato na mesma refeição não é uma combinação boa. Você comer, por exemplo, arroz e batata. São dois carboidratos e isso pode estar causando fermentação. Então, é uma combinação ruim. Uma outra coisa é a gente comer frutas doces com folhas. Também não é uma combinação muito indicada, porque a fruta ela tem uma fibra que vai digerir no nosso estômago num tempo. As folhas têm um outro tipo de fibra que vai se digerir em outro tempo. Isso também pode causar fermentação. Então, a gente pode, né, tendo essas informações básicas, sempre pensar nisso. Será que isso combina com isso, né? E perceber no corpo também. Às vezes, a gente come uma coisa combinada com outra e a gente se sente mal. Tenho certeza que já aconteceu aqui com todos vocês. Ou dá uma dorzinha de cabeça, ou dá azia, né? Ou então a pessoa fica rotando aquele alimento o dia inteiro. Isso significa que comeu alguma coisa ali que não combinou. E aí, se você percebeu isso, você pode não fazer mais essa combinação. Por quê, né? Isso também é muito individual, nem todas as pessoas vão se sentir mal com certas combinações. Então, é importante você observar o seu corpo. E existem também combinações que são boas. Por exemplo, a vitamina C, ela ajuda na absorção do Pergunta ferro. assim, para quem tem diabetes e problema. Ela ajuda, a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Então, quando a gente come um alimento rico em ferro, se a gente colocar umas gotinhas de limão, isso vai ser muito legal, porque vai fazer com que o ferro daquele alimento seja absorvido com mais qualidade, tá? Então, a gente vai aprendendo aí, né, ao longo do tempo, essas combinações. Não tem como a gente saber tudo,
e também não fiquem encanados com isso, né? Com o tempo vocês vão aprendendo. Vamos lá. O próximo princípio é o princípio da quantidade. Mesmo comendo um alimento saudável, é muito importante a gente ter equilíbrio, a gente ter temperança. Então, não é porque eu estou comendo só alimento cru, então eu vou comer, comer, comer até passar mal. Isso não é legal. A gente precisa comer até se saciado. E isso também é uma coisa que a gente precisa aprender observando o nosso corpo, porque a gente vive numa cultura onde a gente aprende que a gente só deve parar de comer quando a gente está empanturrado, quando a gente está cheio, né? Está explodindo, aí é a hora de parar de comer. Muitos de nós viemos de culturas familiares assim, né? Onde as pessoas comem, 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 você acaba de comer, vai lá, coloca mais no seu prato. Então, a gente tem essa dificuldade, muitos de nós temos essa dificuldade de perceber, de ter essa percepção de saciedade. E isso é muito ruim, né? Então, a gente precisa, essa dieta dos crus, ela vai ajudar você também a criar essa consciência corporal, né? De vou comer até eu me sentir saciada, até eu perceber que eu tô bem, né? Sem precisar exagerar. Então, isso é muito importante, a gente não pode comer em excesso, mesmo quando a gente está comendo de forma saudável, tá? Não é porque maçã é saudável que eu vou comer 50 maçãs, isso vai me fazer passar mal. E o último princípio aqui que eu queria destacar com vocês é o princípio da adequação. O que que é esse princípio? É, é a gente pensar que a dieta ela é individualizada. Nem tudo o que serve para mim vai servir para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu marido. Por quê? Porque nós somos de sexo diferente, um é homem, outro é mulher, nós temos peso diferente, nós temos atividades físicas diferentes, um pode ser sedentário, o outro pode ser esportista. Tudo isso, essas diferenças de pessoa para pessoa, a idade, né? Se a gente comparar um adolescente com um idoso, tudo isso faz com que as nossas necessidades nutricionais, as nossas necessidades alimentares sejam diferentes. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente refletir também, porque às vezes a gente vê pessoas ditando regras, né, para outras. Ah, você não pode comer assim, você não pode comer essa quantidade, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Quando, na verdade, cada pessoa vai ter a sua realidade. Então, não use a vida do outro, a dieta do outro, a cultura do outro, né, os hábitos familiares do outro como régua para você decidir o seu. Você precisa entender você é homem, você é mulher, quanto de energia você gasta por dia. Você faz atividade física? Qual que é o seu trabalho? Você tem um trabalho mais intelectual? Você tem um trabalho mais braçal? Qual que é a sua idade? Tudo isso é o que vai definir a sua dieta, definir o que o seu organismo precisa. Então, por favor, né? O que serve para um não serve para outro. Não vamos ficar ditando regras para outras pessoas. Vamos observar a nossa alimentação, o nosso corpo e como que a gente reage àquilo que a gente está comendo. Isso é importante falar até porque a gente vai usar bastante o grupo lá do WhatsApp como grupo de apoio para trocar informações, trocar receitas, trocar conselhos, né? Então, às vezes, uma pessoa vai fazer alguma coisa diferente de você. Isso não significa necessariamente que a pessoa está errada ou que você está errado. Então, não fique se comparando, né? Claro que a gente precisa sim respeitar esses princípios que eu acabei de colocar aqui, de variedade, combinação, de equilíbrio. A gente precisa sim respeitar esses princípios, mas nem todas as regras para uma pessoa vai servir para outra, ok? Eu vou dar mais uma olhadinha aqui no chat para a gente ir respondendo as perguntas. Vamos ver aqui, ó. Estou pré-diabética e já mudei a minha alimentação. Excelente, Wanda. Você vai ver que a sua pré-diabetes vai desaparecer. Muito bacana esses comentários.
temos que alimentar com o alimento que Deus criou. Ultraprocessados, não. Exatamente, esses ultraprocessados são criações humanas e não fazem nada bem para a nossa saúde. Não tem nenhuma vantagem, né, para a nossa saúde. Uso os integrais, muitas verduras, frutas, legumes. Não uso refrigerante, café, trigo, leite, biscoitos em geral. Você vai sugerir alguma receita? Olha só, Alexandre, eu estou explicando aqui para vocês qual que é os princípios, tá? E vocês vão ser livres para montar aí o cardápio de vocês da forma como vocês preferirem. Mas lá no grupo do WhatsApp a gente pode sim trocar receitas, né? E também na internet existem muitas receitas bacanas. Se você digitar lá no Google assim, ó, receita de alimentação viva, receita crudívora, receitas com alimentos crus, você vai ver que vai aparecer para você uma série de opções. Então, a gente vai sim trocar receitas, tá? Vocês podem pesquisar também, mas é livre para cada um aí seguir a forma como preferir, ok? Até porque existem também diferenças regionais, né? Aqui a gente tem pessoas de todas as regiões do Brasil. Às vezes você não acha um alimento num lugar, acha em outro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quem já teve diverticulite e diabéticos, tem algo que precisa evitar nessa dieta? Não, não tem nada que precise evitar nessa dieta, tá bem? A alimentação crua, ela é muito recomendada, assim, com pouquíssimos efeitos colaterais. Quem que não pode fazer essa jornada? Pessoas com cardiopatia grave, renais crônicos e pessoas gestantes ou que estejam amamentando em aleitamento exclusivo. Fiquei com uma dúvida: não comer frutas com a comida. Adoro. Então, Valesca, é o que eu falei, tá? A fruta doce com o alimento salgado, ele fermenta. E isso pode causar algum tipo de mal-estar. Se você está habituado a comer dessa forma e você não sente nada, tá tudo bem, pode seguir comendo assim, tá? Mas observa se você realmente não sente nada. Seria bacana a troca de receitas? Sim, se Deus quiser, vamos trocar muitas receitas nos próximos dias. Vamos lá para os próximos slides. Olha aqui, mais um princípio importantíssimo para a gente levar em consideração durante a dieta crua. E essa regrinha que eu vou ensinar vocês agora é uma regrinha que vocês também vão levar para a vida, tá? Mas durante o dia da dieta crua aí, vocês precisam levar isso em consideração. Vamos lá. Qual a função do alimento na nossa vida? O alimento ele tem como função nutrir a gente, né, gerar energia e garantir a manutenção do funcionamento dos nossos órgãos e no nosso corpo. Os alimentos, eles têm nutrientes, e esses nutrientes, eles são divididos em dois grandes grupos. A gente tem os macronutrientes e os micronutrientes. Quais são os macronutrientes? São os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Todas as nossas refeições deveriam ter alimentos desses três grupos alimentares. Os carboidratos e os lipídios, né? O carboidrato seriam o quê? Os açúcares, os lipídios seriam as gorduras. Eles têm uma função energética, eles fornecem energia para o nosso corpo. É eles que dão energia para a gente fazer nossas atividades, fazer atividade física. Tudo que a gente precisa ali está nos carboidratos e nas gorduras. E a gente tem um outro grupo que são as proteínas. As proteínas, eles são os alimentos construtores, eles ajudam na construção das nossas células e dos nossos tecidos. Então, todos esses nutrientes, eles são fundamentais e a gente precisa comer esses grupos alimentares todos os dias, tá? E aí a gente tem os micronutrientes, que seriam as vitaminas e os sais minerais. A gente tem 13 tipos de vitaminas e 16 tipos de sais minerais aí na natureza. Os micronutrientes, eles são um grupo alimentar chamado reguladores. Por quê? Eles é quem regulam o funcionamento do nosso corpo, né? Então, eles que ajudam
a um órgão fazer contato com o outro, a produzir determinada substância que precisa ser produzida. São os reguladores quem ajudam. Então, olha só, gente, eu escrevi bem grandão aí embaixo, regra REC. Toda vez que você for montar o seu prato, você vai se lembrar dessa regrinha, regra REC. O que que significa essa regra? Que no seu prato sempre vai precisar ter um alimento regulador, que é o R, energético, que é a letra E, e construtor, que é a letra C. Então, todas as refeições precisam ter alimentos aí dos grupos dos micronutrientes, precisamos dos energéticos e dos construtores, dos carboidratos, gorduras e proteínas. E aqui tem até uma porcentagem, né, de mais ou menos quanto que a gente deveria ingerir por dia. Então, a gente vê aqui, ó, que os energéticos deveriam compor cerca de 50 a 60% das nossas refeições, os lipídios de 25 a 30 e as proteínas de 15 a 20. Vejam vocês que as proteínas é o que a gente menos precisa em termos de proporção. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque uma das preocupações muito grande das pessoas quando entram numa dieta vegetariana, sem alimentos de origem animal, a primeira pergunta que elas fazem é: e as proteínas, né? É claro que a gente tem sim que consumir proteínas, a ideia não é deixar de consumi-las, mas o que eu quero mostrar para vocês é que às vezes você se alimentando ali de grãos, sementes, castanhas, você já vai ser o suficiente para suprir a necessidade de proteínas que o seu corpo precisa, tá? Então, não necessariamente precisa comer um mundo de carne, precisa comer ovos, porque as proteínas é o que menos a gente precisa, tá? Então, a gente precisa sim comer proteínas, mas não precisa comer muitas proteínas. Então é isso, né? Guardem essa regrinha aqui, ó. Quem quiser, tira um print aí da tela do computador para você sempre se lembrar dessa regra. No meu prato tem reguladores, tem energético, tem construtores, então legal, meu prato está completo. Vamos agora aqui passar para o próximo slide. Eu vou dar aqui para vocês um panorama, né, dos alimentos que compõem esses grupos alimentares. Então, começando aqui pelos reguladores, vejam vocês, né, os legumes, as verduras e as frutas, a variedade de alimentos que existem, que a gente pode estar comendo durante a dieta crua, né? Essa é uma outra coisa também que as pessoas falam, mas não pode comer nada cozido, eu vou comer o quê? Olha aí a foto que eu coloquei aí na tela. E isso é só de um grupo, né? Só do grupo dos reguladores. É uma variedade muito grande de alimentos, né? São muitas opções, muitos sabores, muitas possibilidades. Eu chego a ficar emocionada com isso, sabe? Porque se a gente parar para pensar, Deus, ele poderia ter criado a gente quando o povo de Israel ficou no deserto, eles ficaram 40 anos comendo só maná. E Deus poderia ter criado a gente e ter feito maná e ter falado, ó, o maná é que vocês vão comer. Mas a gente não ia saber, né? A gente ia comer e tudo, e a gente ia viver. Mas Deus não fez isso, né? Ele criou toda essa variedade de cores, de sabores, de nutrientes. Isso é um presente de Deus. E a gente está desprezando esse presente, né? Muitas vezes a gente está deixando de comer essas maravilhas, esse presente que Deus deu para gente, para comer produtos alimentícios, né? Que nem alimentos são. Então, reflitam sobre isso, né? Imaginar, tentem imaginar a quantidade de coisas, a quantidade de opções que você tem para comer durante a dieta crua. Então, aqui está o grupo dos reguladores. No seu prato precisa ter esses alimentos, algum desses alimentos, né? Claro que não todos, todos os dias, tá? Vamos passar aqui para o próximo grupo, que seriam o grupo dos energéticos. Olha aqui, né? O que que são os alimentos energéticos? Os cereais. Aí a gente inclui aqui o milho, arroz,
centeio, trigo, a quinoa, tudo isso aqui, olha, são cereais. Claro que nem todos a gente consegue comer na dieta crua, tá? O arroz, por exemplo, não é um alimento para dieta crua, a gente não consegue comer. O milho, a gente consegue comer, milho verde, bem verdinho, quanto mais verde tiver, melhor. Você pode comer sem precisar cozinhar. Aí a gente tem a quinoa, que a gente pode comer germinada. A gente tem o trigo também, que dá para comer germinado. Então, nem todos esses alimentos energéticos a gente consegue comer na dieta crua, mas existem vários que sim. Aí a gente tem também os vegetais amiláceos, que são o quê? A batata inglesa, a batata doce, a mandioquinha, mandioca, né? Que são alimentos que também, que esses alimentos aí, os vegetais amiláceos, existe uma contradição nesse mundo aí dos crudívoros, né? Tem crudívoros que comem amiláceos crus. Eu não como e também não oriento que as pessoas comam, tá? Mas eu sei que tem quem come. Se você já fez dieta crua e já comeu cru e ficou bem, se sentiu bem, tudo bem, pode seguir comendo, tá? Mas eu não oriento que coma, porque eles têm algumas toxinas que, quando não passa pelo processo de cozimento, pode trazer alguns prejuízos, alergia, pode trazer algumas coisas. Então, é preciso ter cuidado, tá? E a gente tem também os óleos, né? Que eles fazem parte do grupo dos energéticos. Então, a gente poderia citar o azeite, a gente poderia citar o óleo de coco, o próprio coco, o abacate, ele é muito rico em gordura. O que mais? Azeitonas também são muito ricas em gorduras. Se vocês puderem, né, sempre dar preferência para o alimento integral, é melhor. Então, vamos supor aqui, ó, o azeite. O azeite, ele é um alimento energético, faz parte dos óleos, mas ele é um alimento processado. Então, se você puder não colocar na sua dieta, vai ser melhor. Mas se você, eu gosto de azeite, eu vou usar para temperar salada, também não tem problema, tá bom? Sempre lembrando aqui, ó, cereais, vegetais amiláceos e óleos. Esses são os alimentos energéticos. E aqui a gente tem os construtores, que são os alimentos ricos em proteínas. A gente pode citar aqui todas as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, feijão branco, feijão preto, são leguminosas que a gente também, assim como os cereais, nem todos a gente pode comer cru, tá? Feijão, por exemplo, feijão carioca, feijão preto, não dá para comer cru. Mas já tem um feijão que chama feijão azul, que você pode germinar ele e você pode comer, né? Então, tem também aquele moyashi, o moyashi, na verdade, eu acho que é o feijão azul que germinado. Você pode estar comendo eles germinados. O grão de bico dá para germinar, a lentilha dá para germinar, ervilha dá para germinar, então são opções aí de alimentos proteicos. A gente tem também as sementes, né? Linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, a chia. E a gente tem também as castanhas, que a gente pode citar nozes, amêndoas, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará. Olha só, né, gente? Quanta variedade de comida, quantas coisas a gente pode comer, né? Eu volto a dizer, como Deus é maravilhoso, porque a gente come essas porcarias aí que existem no mundo, né? E a gente engorda, a gente adoece, e a gente acaba criando uma relação muito ruim com a alimentação. Quando na verdade a alimentação deveria ser um momento prazeroso, um momento de prazer, né? A gente sentir o sabor da comida e a gente ter prazer naquele momento. Como eu disse, Deus poderia ter criado um único alimento para a gente, mas Ele deu de presente essa imensidão de possibilidades. Então a gente precisa valorizar isso, né? Entender o plano de Deus para a nossa vida e para a nossa saúde. Eu vou dar mais uma lidinha aqui nas mensagens para depois não ficar muito acumulado. Vamos lá.
Você pode deixar a foto maior, por favor? A foto tá pequena porque aqui na minha tela a imagem tá na tela toda. Eu não como carnes, reponho B12 injetável, ok? Abóbora crua, sim, abóbora crua pode comer. É maravilhoso, mas não dá para comer abóbora crua. Dá para comer abóbora crua, sim. Você rala a abóbora e tempera como uma salada. Nossa, é muito bom, é muito gostoso. A abobrinha dá, mas a abóbora acho que não dá. Dá sim. Semente de abóbora, semente de girassol. Como semente de abóbora, parece com castanha. Lentilha dá para comer germinada. Quinoa dá para germinar também. Isso aí, gente. Olha só, né? Uma coisa bem legal que eu queria falar aqui para vocês. Usem essa oportunidade também para ampliar o repertório alimentar de vocês. Se tem essa pessoa aqui, ó, ela falou abóbora não dá para comer crua, né? Coma, né? Experimenta, você vai ver que é possível, você vai ver que é uma delícia e isso vai ampliar o seu repertório, vai ampliar as suas possibilidades. Essa é uma outra um outro benefício, uma outra vantagem da dieta crua é a gente começar a comer coisas que a gente nunca comeu, a gente aprender a experimentar novos sabores, novos gostos, a despertar o nosso paladar de uma forma diferente. Então, saiam aí da monotonia alimentar de vocês, e se coloquem ali abertas, né, para experimentar aquilo que vocês nunca comeram, mesmo que você tiver um pouco de preconceito. Alguns alimentos assim que as pessoas mais têm preconceito de comer cru, por exemplo, jiló, quiabo, e que são muito gostosos. Então você pode abrir aí ampliar seus horizontes, né? Olha, essa daqui é a pirâmide alimentar da dieta crua, da dieta viva. A gente provavelmente vocês já devem ter visto a pirâmide alimentar convencional, né? E essa daqui, quando a gente está fazendo a dieta viva, algumas coisas elas são modificadas, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, qual é a base da pirâmide alimentar da dieta viva? É água. Quem faz dieta viva precisa beber muita água. Por quê? Porque o corpo vai estar ingerindo uma quantidade de fibras maior do que o que costuma ingerir normalmente. E se a pessoa não beber muita água, ela vai ter um efeito ali colateral em relação às fibras, porque a fibra ela não vai conseguir se processar dentro do organismo se a pessoa não beber água. Então, a base ali é água. Bebam muita água, de 2 litros para cima, tá? Não deixem de beber água, não esqueçam de beber água. Além disso, a água também ela vai ser um ajudador bem importante. Toda vez que você tiver com fome, bebe água. E isso vai te ajudar muito. Depois da água, o que que a gente vai comer em maior quantidade durante esse período? São as frutas. Aí vocês veem aí, todas as frutas é o que a gente mais vai comer, né? Uma proporção maior. Depois vem as folhas verdes, depois vem os vegetais, as raízes, as sementes, as nozes e os óleos. Então, olha que o óleo tá lá na pontinha, né? O que que significa isso? Que você pode usar óleo, mas que você vai usar numa quantidade pequena. Então, é só ali para temperar uma salada, né? Para compor uma receita, nada em grandes quantidades. E a mesma coisa a gente pode dizer para as nozes e para as sementes. As nozes, elas e as sementes, elas são ricas em proteína, mas elas também são ricas em gordura. Então, é um alimento que, embora faça parte do grupo dos construtores, elas também trazem para a gente um aporte de gordura muito bom. E são gorduras boas, né? São gorduras saudáveis, diferente daquelas gorduras que a gente come ali dos produtos industrializados. E aí, olha só, de novo, né? Falando da quantidade de proteína. Esses alimentos que fazem parte do grupo das proteínas, eles estão lá em cima, no topo da pirâmide. Olha como que a quantidade é bem reduzida, a proporção, né? Então, é importante comer proteína? Sim, é importante. Mas ninguém vai morrer se não comer carne, ovos, leites, porque outros alimentos também têm proteínas. Não é só carne que tem proteína, tá? Então, essa dúvida, se alguém está aí com essa dúvida, mas e as proteínas?
Pode ir seguro, porque não tem problema, tá? Claro que se a pessoa for aí um atleta de alto rendimento ali, talvez ela precise sim de um suplemento de proteínas. Mas se você é uma pessoa normal ali que não faz exercícios de alta intensidade, o que você comer de sementes, de nozes, já vai ser o suficiente para suprir aquilo que você precisa. Então, essa é a pirâmide alimentar. Quem quiser também pode dar um print aí na tela. Ó, uma pessoa perguntou assim: alimentos feitos a vapor também entram na dieta? Não, alimentos feitos a vapor são alimentos cozidos, tá? Se você estiver fazendo uma dieta aonde você vai comer mais alimentos crus, mas você quer comer cozido também, aí tudo bem, né? Aí você faz aí da forma como você avaliar que vai ser melhor para sua vida. Mas se você quiser fazer uma dieta 100% crua, os alimentos cozidos a vapor não entram na dieta, ok? Vamos ver aqui. Qual mais? Pode deixar de molho aveia, amendoim cru, ameixa e bater com alguma fruta pela manhã? Esta seria uma receita crua? Sim. Inclusive, é muito bom deixar as sementes e as castanhas de molho. Só uma coisa, né? É importante, algumas castanhas e sementes, elas têm a versão crua e a versão que não é crua. Então, por exemplo, a castanha de caju, né? Tem castanha de caju torrada e tem a castanha de caju crua. Você tem que comprar a castanha de caju crua. Amendoim, a mesma coisa. Tem o amendoim cru e o amendoim torrado. Você tem que comprar o amendoim cru. Então, você pode sim pegar uma dessas castanhas, sementes, deixar de molho, bater com fruta, né? Faz ali tipo uma vitamina, e isso entra assim na dieta crua. Como posso preparar chuchu, couve-flor, brócolis e abóbora? Lava, né? Higieniza bem esses alimentos, você pica ou rala e aí você come como você quiser. Pode comer. Eu gosto muito de comer como salada. Então, vou dar o exemplo aqui para você do chuchu. Eu pego o chuchu, lavo bem, descasco, ralo ele, tempero como uma salada e como, tá? É assim. Uma pessoa escreveu: pode usar sal? Pode usar sal, mas tentem usar um sal integral, tá? O sal marinho, aquele sal que não passou pelo processo de refinamento. Porque o que passou pelo processo de refinamento, ele é cheio de produtos químicos e ele não tem nenhum benefício para o nosso organismo, tá bom? Lentilha tem muita proteína, sim. Todas as leguminosas são alimentos que fazem parte do grupo das proteínas, né? Essa alimentação é muito cara. Olha, essa questão de ser caro vai depender do que você quer comer, né? Não sei, assim, eu não sei se a gente pode comparar um quilo de castanha ao mesmo preço de um quilo de carne, eu não sei, né? Outra coisa, sempre vão ter opções mais caras, opções mais baratas. Então, se eu quiser comprar, por exemplo, pistache é super caro. Mas eu não preciso comprar pistache, eu posso comprar amendoim, eu posso comprar amêndoa, eu posso ir ali, aveia, né? A aveia, ela tem um custo bem baixo. Então, a gente vai depender do seu padrão de vida, da onde você mora, né? Tem lugares que tem mais facilidade. Por exemplo, aqui, eu sou de São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente paga muito caro num quilo da castanha de caju. Aí uma vez tinha uma pessoa que estava fazendo esse desafio comigo e ela morava, não vou me lembrar, mas para aqueles estados lá para cima, não vou me lembrar qual. E ela falou assim: olha, aqui a gente pisoteia na castanha de caju. A castanha, ela até usou um termo, ela falou: aqui castanha de caju é piseiro. Ela usou ainda esse termo porque ela falou que dava tanto, caía no chão e as pessoas pisavam. Então, depende também da onde você mora, essa questão do custo, né? Eu não acho que seja caro, eu acho que é muito mais caro comprar industrializados. Até porque, além dos industrializados serem mais caros, depois você vai ficar doente e vai gastar com remédio, né? Esses dias eu fui no dentista, a dentista mandou comprar um remédio lá para não ter infecção. E olha, eu deixei uma boa grana lá na farmácia, viu?
Para quem toma creatina, isso atrapalha em algo? Que não entendi a sua pergunta. Você quer saber se a creatina atrapalha na dieta crua ou se a dieta crua atrapalha na creatina? Não, eu acho que nenhum nem outro. As sementes de abóbora podem ser torradas? Não, não lembro de ter comido crua. Não pode ser torrada, tem que ser crua. Vende crua, sim, semente de abóbora, tá? Aqui a castanha do Pará e a de caju é quase R$ 200. Moro em Vitória da Conquista, Bahia. Então, Alexandra, aí eu acho que se você quiser comer castanha de caju, sua dieta vai ficar caríssima, né? Mas você não precisa comer castanha de caju. Você pode comer coco, amendoim, aveia, e chia, linhaça, que são bem mais em conta, né? Leite de coco em pó é válido na alimentação crua? Olha só, Robson, o leite de coco em pó pode comer na alimentação crua, sim. Só que uma coisa que você precisa levar em consideração é a seguinte: todo alimento, quando ele passa por um processo de refinamento ou de industrialização, ele perde nutrientes. Então, o coco, o leite em pó que você compra, ele tá ali, ele foi moído, né, por algum beneficiador ali de leite de coco, e o fato de ele ter sido moído vai fazer com que ele perca muitos nutrientes, tá? Então você até pode usar ele na dieta crua, mas sabendo que você vai estar comendo um alimento com prejuízo nutricional. O ideal seria que você fizesse o seu próprio leite de coco. Você compra lá o coco seco, tira a polpa e bate com água, e aí você faz o seu próprio leite, tá bom? Para que você possa ter o aproveitamento nutricional do alimento, porque assim, a gente não pode pensar só eu vou comer coisa crua, a gente tem que pensar também na qualidade daquilo que a gente está comendo. Lembra dos princípios? Suco de laranja ou chupar a fruta. Sempre é melhor fazer o consumo da fruta in natura do que transformar ela em suco. A menos que você esteja fazendo uma dieta líquida, ou um suco detox, né, que tem um outro propósito, tem um outro objetivo. Mas na alimentação do dia a dia, é sempre melhor você comer a fruta in natura, tá? Não fazer suco. Ah, mas eu fiz um suco, posso tomar na dieta crua? Pode tomar, mas não é o mais indicado, tá? Castanha, não entendi o que a pessoa escreveu aqui. Castanha na Paraíba, Sergipe, Bahia, São Paulo é caro mesmo. Sim, aqui em São Paulo é bem cara. Vamos lá, olha aqui a composição de uma refeição. Como que a gente vai montar o nosso prato? Aqui a gente tem um prato, né? E ele está dividido aqui de uma forma didática para a gente entender um pouquinho como que funciona. Vejam, 50% do nosso prato vai ser de legumes e verduras. Aqui a gente está falando do almoço, né? Se de repente fosse um desjejum, no lugar aqui dos legumes e das verduras, a gente poderia colocar as frutas. Aqui vamos ver, um prato de almoço, tá? Então, 50% os legumes, as verduras. Os outros 25% seriam os cereais, os alimentos energéticos, e os outros 25% seriam dos alimentos proteicos, dos construtores, tá? Então, isso aqui é claro que no dia a dia a gente não vai medir ali 50% certinho, mas é mais para você ter uma visão de como mais ou menos tem que ser a proporção do seu prato, ok? Aí eu até coloquei aqui, olha, algumas sugestões no de jejum, né? O que eu posso comer no de jejum? Eu posso comer de 2 a 3 variedades de frutas. Aí eu posso escolher um cereal. Pode ser uma aveia, uma quinoa em flocos, uma quinoa germinada, pode ser cevada, pode ser milho verde, cru, né? E você pode estar comendo isso. Aí você pode somar a isso um tipo de castanha, castanha do Pará, castanha de caju, o coco, o amêndoa, e pode somar também ali algumas sementes, chia, linhaça, semente de abóbora. Tudo isso é em pequena quantidade. Por exemplo, eu quero comer chia. Você pode comer uma colher de sopa. Eu quero colocar castanha do Pará. Você pode colocar ali 2, 3 castanhas do Pará, já é o suficiente, tá? Não precisa comer 1 quilo de castanha do Pará, porque tem isso também, viu, gente? A gente está falando aqui do preço das castanhas,
Mas a ideia é que você coma em pequenas quantidades. Você não precisa comer 1 quilo de castanha de caju. Você vai comer ali duas, três castanhas, já é o suficiente, tá? É claro que se você for fazer alguma receita, porque existem muitas receitas na internet que usam essas castanhas, aí vai uma quantidade muito maior, né? Então vai ficar um prato mais caro. Mas não necessariamente você precisa fazer a receita. Outra coisa, você vai fazer um leite vegetal. 1 xícara de castanha faz 1 litro. Então, de repente, você comprou ali uma amêndoa, né? Ela vai render muito, porque você vai usar aquela xícara e você vai fazer 1 litro de leite. É bastante leite, né? Então, a gente também precisa ter essa ideia de que, embora seja um produto caro, a gente não precisa usar em grandes quantidades. Ela rende bastante, ela dura bastante tempo. Aqui na minha casa, a castanha de caju, por exemplo, ela não dura muito tempo, porque é a nossa castanha preferida. Então, quando tem castanha de caju, todo mundo quer comer todos os dias, e aí ela não rende muito, não. Mas castanha do Pará rende muito, amêndoas rende muito, amendoim rende muito, porque a gente vai comendo, vai variando. Um dia come uma coisa, outro dia come outra. E assim a gente vai fazendo com que aquelas sementes durem ali por bastante tempo, dura o mês todo, às vezes, né? No almoço, o que que a gente pode comer no almoço? A gente pode comer de 2 a 3 folhas, então eu posso escolher ali uma alface, uma rúcula e uma acelga. Aí eu vou colocar também uns 2 ou 3 legumes, então posso colocar chuchu e cenoura, por exemplo. Posso colocar uma leguminosa germinada, que vai ser a nossa proteína, né? Então posso germinar uma lentilha, germinar uma ervilha, um grão de bico. E também eu posso colocar um cereal ali, posso colocar um milho, uma quinoa germinada, que vai estar, então, colocando no nosso prato aqueles 3 grupos de alimentos da regrinha REC. Eu queria fazer um adendo aqui também às leguminosas germinadas. É germinada, viu, gente? Aqui foi um erro de digitação, aqui eu tô vendo que está escrito germinada. Eu, particularmente, não gosto muito das leguminosas germinadas. Não porque elas são ruins, elas são excelentes para a saúde. Eu não gosto do sabor delas e também eu acho muito chato o processo de fazer, sabe? Porque você tem que deixar ela lá de molho, aí você tem que tirar, aí você tem que ficar molhando, e eu gosto de coisas muito práticas. Então, quando eu faço essas dietas, essas jornadas de dieta crua, raramente eu faço germinado, tá? Mas por quê? Porque eu vou fazer um curto período de tempo. Para quem vai fazer a dieta crua por um período longo de tempo, por 30 dias para frente, é importante sim fazer as leguminosas germinadas, porque precisa ter as proteínas, né? Como eu faço sempre por um período curto, acaba que eu não vou ter grandes prejuízos de não comer as leguminosas durante esse período, porque eu vou comer sementes, vou comer castanhas, então eu vou ter o aporte de proteína que eu preciso, tá bom? Mas eu sempre fiz períodos curtos de dieta crua. Eu nunca fiz períodos prolongados. Então, se você está aqui e você vai fazer pouco tempo, não precisa se preocupar com as leguminosas germinadas, a menos que você queira. Ah, eu quero experimentar, eu quero ter essa experiência. Eu gosto, né? Tem gente que gosta das leguminosas germinadas. Beleza, faz, porque ela é importante, ela é riquíssima, ela é muito, muito, muito saudável. A leguminosa germinada, gente, ela é uma semente que está brotando vida. Então, pensa que ela tem ali a quantidade de nutrientes, de enzimas extremamente potencializadas. É um alimento muito rico, muito rico. Talvez seja um dos alimentos mais ricos que a gente consome na dieta crua, tá? Mas, eu tenho dificuldade, eu não gosto, eu não quero fazer, eu vou fazer por um período curto, não tem problema, tá bom? Não, não é uma exigência. Vocês entenderam, né, gente? As germinadas, se você vai fazer um período longo, faça germinadas, tá bom? O jantar, ele pode ser semelhante ao almoço ou pode ser semelhante ao jantar, tá bom? O ideal é não, espera aí, gente, eu falei errado aqui, ó. O jantar, ele pode ser semelhante ao desjejum ou ao almoço. O ideal é que ele seja semelhante ao desjejum, tá?
Aí no jantar você nem precisa colocar castanha, sementes, você pode comer as frutas com cereal ali, ou só as frutas, porque o jantar ele exige ali uma refeição mais leve, né? Uma refeição que vai exigir menos digestão, tá bom? E aí, se for, eu quero comer no jantar igual eu comi no almoço, aí é a mesma coisa também, tenta comer menos leguminosas, menos cereal, né? Coloca, dá mais ali prioridade para as folhas, para os legumes, tá bom? Mas o ideal é comer frutas no jantar. O que que a gente pode usar para temperar as nossas saladas, os nossos preparados? Olha, a gente pode usar sal integral, podemos usar limão, mel, gengibre, podemos usar ervas como orégano, salsinha, coentro, alecrim, açafrão, óleo de coco, azeite, azeitona. Então, tem bastante opções aí que a gente pode estar usando para temperar a nossa comida, temperar a nossa salada. Algumas diquinhas aqui que a gente pode estar usando também, né, como receitas para o dia a dia. A gente pode fazer leites vegetais, de repente, esse leite vegetal você pode fazer um mingau com ele, pode fazer uma vitamina. Que mais? Você pode fazer patês. As frutas secas também podem ser ingeridas durante a dieta crua. E as frutas secas são bem bacanas porque elas são docinhas e elas podem, sabe quando a pessoa está com aquela abstinência de comer doce? A fruta seca pode trazer ali aquele alento, né, do sabor doce. Você pode fazer cremes de frutas. Aqui na minha casa, os cremes de frutas é um sucesso, a gente ama. E pode usar lá o grupo de apoio do WhatsApp também para fazer trocas, né, de receitas. Lembrando que as receitas, elas também são opcionais, tá bom, gente? Novamente, eu volto a dizer aqui, ó, a gente precisa pensar o que que é mais fácil, o que que é mais prático. Vou ralar lá todos os meus legumes, vou temperar e vou comer uma grande salada. Tá ótimo, tá? Não precisa mais do que isso. As receitas, elas seriam interessantes para variar, né? Às vezes, você vai comer salada todo dia, você pode enjoar. Então, você vai usar a receita ali para variar, para trazer memória afetiva, né? Então, que vontade, eu gosto tanto de tomar um leite, aí você faz ali um leite vegetal, que vai te trazer aquela memória afetiva do leite que você gosta de tomar. Mas não é obrigatório fazer receitas, tá bom? Você pode, quanto mais simples, melhor é. O que que a gente não deve usar durante o período da dieta crua? Açúcares de nenhum tipo, nem açúcar branco, nem açúcar cristal, nenhum tipo de açúcar. O único adoçante que está liberado, mesmo assim, em pequenas quantidades, seria o mel. Alimentos industrializados de nenhum tipo, passou pelo processo de industrialização, não entra dentro da dieta dos crus, ok? Enlatados, vinagre também não é bom. O vinagre, ele tira o cálcio do nosso organismo. Alguns feijões não podem ser consumidos na dieta crua, porque eles não podem ser germinados. Alimentos cozidos, né? Como eu respondi para a colega que fez a pergunta. Eu vou fazer essa dieta, mas eu não vou fazer 100% crua. Eu quero comer um pouquinho de cozido. Aí é uma decisão sua, mas se você quiser fazer o 100% cru, não é para cozinhar absolutamente nada, tá? E também não vamos comer nada de origem animal. Nenhum tipo de carne, nem ovos, nem leite, nem queijo, nada, nada que tenha origem animal vai entrar na dieta crua, ok? Até porque esses alimentos não são muito agradáveis de comer cru, né? O Alexandre escreveu: mel pode? Pode sim, Alexandra, mas é importante que você não coma em excesso, tá? Coma de vez em quando, pequenas quantidades. Ah, pode também colocar abacate. Abacate pode, abacate é ótimo, abacate é uma fonte muito boa de gordura, ele dá bastante saciedade e o abacate ele é bem legal porque a gente pode comer ele tanto nas receitas salgadas quanto nas receitas doces, né? Essas leguminosas germinadas é fácil. Alexandra, eu particularmente acho, eu não acho difícil de fazer, eu acho chato, né? Mas assim, quando a gente faz e pega o jeito,
depois fica prático e fica fácil. É tudo uma questão de hábito, né? A gente precisa tentar e ver como que é. Não é difícil, só é um processo demorado, né? Demora. Se você quer comer uma lentilha germinada, você tem que colocar para germinar hoje para comer daqui 2 dias. Então, é um processo, né? Você vai cultivar ali aquele alimento. Então, é um processo demorado, mas difícil não é. A Rita escreveu: também gosto de coisa rápida, é prática. É só deixar lavado e ralado os legumes crus na geladeira em pote de vidro. Fica bom e prático. Pode usar chimichurri? Eu amo. Olha, Rita, eu não lembro do que é feito esse tempero. Eu não vou saber te dizer, tá bom? Precisa ver do que ele é feito. São 2 a 3 tipos de folhas ou 2 a 3 quantidades? Não, são 2 ou 3 tipos, tá? É a variedade. Então, assim, 2 ou 3 tipos é alface, rúcula e repolho. Cenoura, beterraba e tomate, tá? Abobrinha, chuchu e tomate. Então, é isso, tá? Tâmara é bom para quando quer um doce. A tâmara é excelente, viu? Para quem é viciado em doce, é bom ter tâmaras secas. Aí, ó, a tâmara, por exemplo, é um alimento caro também, né? Mas você não vai comer um pacote de tâmara. Uma tâmara que você comer já é o suficiente. O leite de coco é muito bom. Nem o açúcar de coco, nem o açúcar de coco, tá? Se puder evitar, é melhor. Estévia não pode. Estévia é um adoçante, não pode. Não podemos comer um caldinho à noite? Tereza, existem algumas receitas crudívoras que eles fazem o caldo e eles amornam, tá? Porque quem é praticante da dieta viva, da dieta crua, o que eles defendem, né? Que a partir de 45 graus o alimento já começa a perder nutrientes. Então, você pode fazer um caldo e você pode amornar ele. Ele não vai cozinhar, ele só vai amornar. Qual que é a temperatura boa, né? É você colocar a sua mão ali e não queimar. Se você pôs sua mão não queimou, é a temperatura ideal, o alimento ainda está vivo. Agora, se você é do grupo de pessoas que não quer fazer 100% cru, aí vai da sua conta e risco fazer um caldo para tomar à noite, tá bom? Mas é isso. Existem essa possibilidade de você amornar, mas precisa tomar cuidado para não passar a temperatura. Kefir de água pode? Kefir de água pode. O kefir é maravilhoso porque ele ajuda a alimentar as bactérias boas do intestino. E as folhas podem comer à vontade? Sim, Rita. Eu não estabeleço quantidade, você pode comer o quanto você quiser para se sentir saciada, tá bom? Não sei se você estava aqui no começo da nossa live, eu falei sobre a questão da quantidade, da temperança, né? Então, você pode comer o quanto for suficiente para se saciar. Não coma em excesso, ok? É importante você ir conhecendo seu corpo. Também amo tâmara, damasco, uva, passa, ameixa, todas ajudam a saciar a vontade de doce. Sim. O melado de cana, pode? Olha, Ivonete, o ideal seria não, mas se você quiser usar, usa bem pouquinho de forma esporádica, tá bom? O kefir de água, como é? O kefir de água é igual ao kefir de leite, só que ele é cultivado na água e não no leite. E aí o que alimenta ele é o açúcar. Não estava numa reunião. Então depois você assiste, Rita, o comecinho da live, tá bom? Que eu falei sobre isso lá no comecinho, é importante. Deixa eu ver aqui, eu queria fazer um comentário sobre essa fala aqui do melado de cana. E entra o mel também. Olha só, quando a gente faz um detox desse, a gente precisa limpar também o nosso paladar. Então, a gente precisa pensar que se a gente está muito viciado em doces e muito condicionado a comer doce, o ideal seria que a gente não comesse durante esse período nada doce, para limpar mesmo o paladar, sabe? Para desintoxicar. O mel, ele não faz mal para a saúde, mas se ele está entrando nesse lugar de preencher seu vício, né? De suprir seu vício,
talvez ele não esteja sendo usado da forma correta, tá bom? Então, pensem nisso também com relação a essa questão do doce. Se você entende que você tá viciado em doce, que você precisa comer aquilo, se esforça para não comer, porque aí você vai limpar também o seu paladar. Eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, ó, falando assim: o chimichurri é uma mistura de ervas desidratadas, alho, cebola, pimenta, vinagre e azeite. Olha, o vinagre e a pimenta não são indicados, tá bom? Então, talvez não seja adequado fazer o uso desse chimichurri, não. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tem que deixar o pratinho e começar um patrão mais de comida saudável. Não entendi esse comentário. Será que é um pratão que ela quis dizer? Acho que o ideal é começar devagar para se adaptar, com o passar dos dias conseguir, certo? Olha, Valesca, eu acho que isso também vai de pessoa para pessoa, né? Eu acho que se você está com o objetivo de limpar seu corpo, você tem que ser radical e cortar tudo de um dia para o outro. Mas se você acha que consegue fazer devagar, né? É uma decisão sua e é aquilo, né? Cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo. Eu acho assim, se você não está fazendo nada de bom para a sua saúde, e você de repente começar devagar, você já vai estar dando um passo importante. Mas eu acho que sempre tirar tudo, porque se a ideia, se você está entrando nisso aqui para limpar seu corpo, você tem que tirar tudo. Não adianta você tirar aos poucos. O melado será para adoçar uma vitamina. Então, Ivonete, é o que eu acabei de falar. Tenta tomar a vitamina só com o doce da fruta, tá bom? Eu faço esse desafio para você. Você vai ver que em alguns dias você já vai sentir a fruta tão doce que você já não vai mais precisar do melado. E isso que é interessante, sabe? Quando você tomar ali uma vitamina de fruta que não é adoçada e você sentir o doce daquela fruta, você vai perceber o quanto seu paladar estava corrompido. Esse é o problema da gente usar o mel, usar o melado, para alimentar a nossa saciedade do vício do doce, entende? Então, se você está aí com esse objetivo de limpeza, toma sem o melado, você vai ver que em poucos dias a fruta já vai estar tão doce que você vai falar: nossa, como que eu nunca senti o sabor dessa fruta antes? Aí uma pessoa colocou kefir de água cultivado com água e açúcar orgânico, isso mesmo. Se abrirmos uma exceção, corremos o risco de não fazer bem feito. É o que eu penso, sabe, Nelly? Ou entra para estourar, ou então, sei lá, né? É o que eu acabei de dizer. Cada um é cada um, às vezes é melhor dar um passo de cada vez do que não fazer nada, né? Mas eu concordo com você, que às vezes se você fica nessa, um pé cá, um pé lá, porque você ainda não decidiu se é realmente isso que você quer. Gente, desculpa, minha bateria está no fim, vou ter que sair. Sim, depois você assiste a live gravada, tá bom? Entendi, perfeito. Vale a pena, o resultado é ótimo, já fiz com você e a Cris outras vezes. Também fiz 21 dias na pandemia o jejum de Daniel. Quando ficamos sem usar o açúcar, o doce da fruta fica muito mais acentuado. É isso mesmo. Obrigada pelo seu testemunho, Rita. Vamos seguir aqui, gente. Olha só, né? É, Aqui, a dieta crua, se a gente parar para pensar, né? Muita gente fala, mas é difícil, vai me dar trabalho. Se a gente parar para pensar, a dieta crua é muito mais fácil do que a dieta cozida, porque você não precisa cozinhar, você não precisa ir por fogão, você não precisa esperar o tempo de cozimento, o tempo de assar, nada disso, né? Então, a gente vai ver que a dieta crua, ela é mais prática. Qual que é o segredo aí para a gente dar conta? Primeiro é o planejamento, a gente precisa se planejar. Então, comprar as coisas com antecedência. Se quiser comer os germinados, tem que colocar as sementes para germinar. E já pode deixar tudo higienizado, né? O que que eu faço às vezes? Eu lavo todas as folhas, higienizo ali direitinho e já deixo elas armazenadas na geladeira. Então, isso vai facilitando a nossa vida. Porque se você deixar ai, nossa, que fome, eu não tenho nada para comer aqui. Eu vou ali no mercado comprar alguma coisa. Você não vai achar uma dieta crua no mercado para você comer, concorda? Ai, nossa, eu tô com muita fome, eu preciso comer uma proteína. Não vai surgir um germinado
na sua cozinha do nada, né? Ai, nossa, eu queria tanto comer aqui, tô com fome, mas nossa, que preguiça, vou ter que lavar essa alface, vou ter que higienizar. E aí você vai então ali pegar alguma coisa mais fácil, e que não é saudável. Então, o planejamento ele é fundamental. Se você vai fazer a dieta crua, você precisa se planejar. Pensa o que você vai comer, pensa se você quer germinar, já deixa as folhas higienizadas na geladeira. O que der para deixar picado, você já deixa, né? E vai assim, se programando para que as coisas possam ser mais fáceis no dia a dia, ali na hora da prática. Outra coisa, é importante sair da zona de conforto. A gente está acostumado a comer de um determinado jeito, a gente está acostumado a cozinhar os alimentos, a gente está acostumado com aqueles sabores. Então, a gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, né? Quando a gente sai de uma dieta cozida, convencional, para uma dieta crua, a gente vai mudar completamente os nossos padrões, os nossos hábitos. Isso tira a gente da zona de conforto, isso gera incômodo, né? Então a gente precisa estar preparado para sair dessa zona de conforto e a gente vai ver que com o dia a dia, ali com a prática, as coisas vão ficando bem mais fáceis e bem mais tranquilas, né? Não é difícil, é só diferente, tá? Aí a gente precisa também pensar nas nossas escolhas, no nosso meio social. Eu vou fazer uma dieta crua, mas vai ter o casamento da minha prima, vai ter o churrasco do meu pai, né? Como que eu vou fazer, né, para ir nesse lugar? Será que vale a pena eu ir? Será que não vale a pena? Então, a gente também precisa avaliar essas coisas, do que, para quem já me acompanha, já deve ter ouvido eu falar isso 1 milhão de vezes, né? O mundo não para a gente fazer detox, o mundo não para a gente fazer dieta, o mundo não para. O mercado vai continuar ali, aquele doce da padaria vai continuar lá, as pessoas vão continuar casando, vai ter churrasco, vai ter aniversário, vai ter junta-panelas na igreja, o mundo vai continuar, né? Sou eu, Renato, que decidi fazer aquele propósito, que preciso estar decidida a seguir aquilo, independente do que as outras pessoas estão fazendo. Então, você pode, de repente, até. Eu sinto muito, mas eu não vou no aniversário da minha prima, eu não vou no casamento do meu tio, né? Porque eu não vou dar conta. Eu posso falar para você que hoje, quando eu faço qualquer tipo de desintoxicação, é muito tranquilo para mim, ir em qualquer lugar, ver as pessoas comendo e eu não comer. Eu mesmo hoje, eu estou fazendo eu estou fazendo a desparasitação. Eu tenho uma série de restrições alimentares, eu estou, né, com uma série de restrições alimentares por conta da desparasitação. E hoje teve junta panelas na igreja, tranquilo, eu levei minha comida, levei o pão que eu podia comer, levei o hambúrguer que eu podia comer, comi a salada do pessoal lá da igreja, né? O pessoal da igreja levou lá a salada, eu comi a salada deles e foi super de boa, assim, para mim. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer isso, mas eu já tive momentos da minha vida que era uma tortura, né? Que eu tinha vontade de chorar, que eu ficava com raiva porque eu não podia comer aquilo. Então, isso também vai da nossa maturidade nesse caminhar, né, da alimentação saudável. Quanto mais maduro você vai estando nesse caminhar, mais fácil vai ser. Essa pessoa que fez o comentário aqui, é melhor eu começar devagar e tudo, de repente, se ela faz uma transição radical, ela não aguenta ir no Junta Panelas da igreja, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar querendo, com inveja das pessoas que estão comendo, porque ela está numa maturidade diferente da maturidade que eu já alcancei, né? Então, a gente precisa, quando a gente pensa em sair da zona de conforto, a gente precisa pensar em tudo isso, né? Quais são os meios sociais, as pessoas que convivem comigo vão me apoiar. Se eu for em algum lugar, eu posso levar minha marmita. E a gente tem que pensar também nas mudanças de hábitos, porque os nossos neurônios, eles fazem um caminho, né? Então, por exemplo, todo dia eu acordo de manhã para chegar no meu trabalho, eu faço aquele mesmo caminho. Se eu precisar fazer um caminho diferente, aquilo vai ser mais difícil para mim. Eu vou ter que ter mais atenção no caminho, vou ter que prestar atenção no GPS, porque é um caminho que eu nunca fiz.
E a mesma coisa funciona com os nossos neurônios. Todo dia eu como pão com manteiga e café com leite. Todo dia eu como pão com manteiga e café com leite. O meu neurônio, ele vai traçando um caminho ali nesse hábito. Se um determinado dia eu acordo de manhã e ao invés de comer pão com manteiga e café com leite, eu como um prato de frutas, o meu cérebro vai falar: eita, que caminho é esse, né? E aí ele vai ter que criar um novo caminho neuronal. E isso é mudança de hábito. Então a gente também precisa ter um pouquinho de paciência com a gente nesse sentido, né? Não dá para achar que, eu nunca fiz nada parecido, aí amanhã eu vou comer uma coisa que eu nunca comi e eu não vou sentir estranheza. Vai sentir um pouco de estranheza, sim, né? O que não necessariamente significa que vai ser ruim. Pode ser maravilhoso, mas vai ser diferente, né? Então, é isso que a gente precisa pensar, ó. Planejamento, sair da zona de conforto, mudança de hábito, é fundamental pensar nisso para tornar esse projeto aí mais fácil. E aqui, né, a gente já está encerrando, eu coloquei aqui uma foto comparativa, né, dos alimentos que a gente está acostumado a comer, daquilo que a gente come no nosso dia a dia, do que a gente come nas festas, do que a gente come nos almoços em família, daquilo que nós deveríamos comer, né? Vejam a diferença e façam aí a própria análise de vocês, né? O que que você sente olhando para essa imagem, para essa comparação de imagens? Não precisa me responder, né? Responde para você. Olhando para isso, o que você sente? E aí, o que que você tira de lição desse sentimento? E para finalizar, gente, eu queria só falar aqui com vocês uma coisa que é bem importante, tá? Que eu quero muito que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar, que é sobre o processo de desintoxicação. Quando a gente está muito intoxicado e a gente vai fazer um processo de desintoxicação, a gente pode sentir alguns sintomas e alguns sinais no nosso corpo. E muitas vezes esses sintomas podem fazer a gente desistir do propósito. Então, eu vou dizer para vocês o que que acontece para você saber que é normal, é esperado, né? E para você se manter firme aí no seu propósito. Olha só, você pode sentir dor de cabeça. Se você estiver muito intoxicado, você pode ficar enjoada até chegar a vomitar. Algumas pessoas chegam a vomitar, é raro, mas acontece. Você pode ter diarreia ou prisão de ventre. Pode se sentir enfraquecido, sonolento, ter erupções cutâneas como herpes, espinhas, alergia, coceira, pode ficar irritado, mal-humorado e também pode ter sintomas aí de abstinência. Algumas pessoas podem até chegar a ter tremores. Por que que isso acontece, né? Por duas razões. Primeiro, porque o seu organismo não vai estar recebendo a droga que ele é viciado. E isso é literalmente uma abstinência. Igual uma pessoa que para de usar cocaína, ela não vai ter abstinência da droga. A mesma coisa é uma pessoa que para de usar café, uma pessoa que para de usar açúcar, uma pessoa que para de usar glúten, ela vai ter a mesma abstinência que uma pessoa que usa cocaína, que usa maconha, que usa crack. Claro que com uma intensidade bem menor, né? Não dá para a gente comparar o açúcar com o crack. A intensidade dos sintomas é bem menor, mas a abstinência existe, né? O seu corpo está viciado naquela substância. E por conta disso, desse vício, quando você tira aquela substância, ele vai reagir. E pode reagir dessa forma, né? Ah, ou um outro motivo pelo qual você pode sentir esses sinais é que conforme você começa a comer alimentação saudável, alimentação pura, alimentação viva, o seu organismo ele vai começar a entender que você está colocando coisas boas para dentro. E o que que ele vai fazer? Ele vai jogar as toxinas para fora. E essas toxinas sendo expelidas, elas também podem causar algumas reações, como, por exemplo, dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser tanto por conta da abstinência, daquela substância que você é viciado, como pode ser também pelo excesso de toxinas que o seu corpo está tentando mandar para fora, né? As erupções cutâneas, se você tiver herpes, se você tiver alergia, isso é as toxinas saindo pela pele. Você pode ter um suor mais excessivo, um odor mais excessivo. Você pode ficar muito irritado. A irritação ela faz parte da abstinência, então você pode conversar com a sua família
explicar que você vai entrar nesse propósito, converse com seus colegas de trabalho, né, para que as pessoas tenham paciência e compreendam esse seu momento. É igual quem para de fumar, né? Se você conhece alguém aí que já parou de fumar, você sabe do que eu estou falando. É a mesma coisa, é o mesmo processo, tá? Fraqueza, sonolência. Por que que a gente sente fraqueza, sonolência? É porque a gente está se alimentando mal? É porque está se alimentando pouco? Não é, tá? A alimentação viva, ela é extremamente rica e ela é o suficiente para manter tudo aquilo que a gente precisa. Mas, olha só, né? Vamos tentar pensar aí com o pensamento do nosso corpo. Você está ali comendo uma quantidade de alimentos, de calorias, de gordura, de carboidratos, de doce, de açúcar. Aí no dia seguinte você come só alimento cru. O que que o seu corpo entende? O seu corpo entende que você está passando por um processo de dificuldade alimentar, que você está passando por um processo de recessão alimentar, né? E aí ele vai poupar energia. Ele vai falar: Nossa, o meu dono aí, né, tá passando fome, tá passando necessidade, então vou poupar energia, então vou ficar aqui quietinho, vou dormir mais. E aí vem essa sensação da fraqueza, da sonolência. Então, pode acontecer isso também, né? O que que a gente pode fazer para ajudar a passar pelo processo de desintoxicação da melhor forma possível? Primeiro, beber muita água, por quê? A água, do mesmo jeito que ela limpa a gente por fora, ela limpa por dentro. Então, ela vai ajudar a limpar as toxinas mais rápido. Quanto mais rápido essas toxinas saírem do seu corpo, mais rápido você deixa de ter esses sintomas. Então, beba bastante água, faça atividade física, porque as toxinas saindo pelo suor também, quanto mais rápido elas saírem pelo suor, mais rápido você vai passar esses sintomas. Banho de sol também é a mesma ideia, né, de sair as toxinas pela pele. Escalda-pés, você também pode fazer o escalda-pés. O escalda-pés, ele ajuda na circulação sanguínea e isso faz com que as toxinas também saiam do seu corpo mais rápido. Dormir, né, se você tem essa possibilidade, eu tô em casa, não tô fazendo nada, tô me sentindo sonolenta, tô me sentindo fraca, pode deitar e dormir, não tem problema nenhum, tá? A atividade física aqui, se você está acostumado a fazer uma atividade física, você pode continuar fazendo a sua atividade física normalmente. Se você não está acostumado a fazer uma atividade física, você pode fazer caminhadas leves, de 20 a 30 minutos. Mas faça atividade física durante esse período, tá? Banho frio ajuda muito também. E buscar a Deus, né? Se a gente voltar lá para o comecinho da nossa live, a gente vai lembrar que um dos benefícios da dieta crua é melhorar a nossa conexão com Deus, né? Melhorar a nossa vida espiritual. É buscar o plano original de Deus para a nossa vida e para a nossa saúde. Então, nada melhor, ninguém melhor do que Deus para te ajudar nesse propósito. Você pode ter certeza absoluta que se existe alguém nesse mundo mais interessado na sua saúde, mais interessado na melhora da sua alimentação, essa pessoa é Deus. E ele está disposto a te ajudar, a te dar forças, a vencer as tentações, vencer os desafios, né? Porque ele quer que você faça essa mudança na sua vida, ele quer que você dê esse passo na sua vida. Então, busque a Deus, separa um momento do seu dia para orar, para meditar, para ler alguma coisa importante, né? Isso tudo, com certeza, vai fazer toda a diferença, no seu processo de desintoxicação. E só para falar aqui mais uma coisa, né? Se você fizer tudo certinho, seguir a dieta bem direitinho, fazer essas coisas aqui que eu falei, atividade física, banho de sol, beber muita água, esses sintomas da abstinência, eles duram no máximo de 2 a 3 dias. Então, tô sentindo muita dor de cabeça porque eu tomo café e o café tá me dando dor de cabeça. Isso vai passar, em 2, 3 dias você já não vai mais estar sentindo nada, tá? É um processo, não tem como fugir desse processo, ok? Mas se você tem uma recaída e toma lá o café ou come o que te vicia, o que que vai acontecer? Você volta para estaca zero, né? E aí no dia seguinte você vai ter abstinência de novo, e esses 2, 3 dias nunca vão passar. Então,
segura firme ali, segura os sintomas na unha que passa. Algumas pessoas pode até durar mais tempo, né? Dependendo do nível de intoxicação, pode demorar até mais tempo. Vamos ver aqui, eu vou responder as últimas perguntinhas. Ó, esse daqui é meu WhatsApp, né? Todo mundo tem meu contato lá no grupo do WhatsApp, mas se alguém não anotou, pode anotar aí, eu fico à disposição para esclarecer dúvidas. A gente vai abrir o grupo do WhatsApp para esclarecer dúvidas, para compartilhar. Tentem fazer tudo lá, tá bom? Tentem não ficar me chamando no particular, porque, né, se todas as pessoas que estão participando, a gente está com aproximadamente 400 pessoas participando aí, juntando os grupos do WhatsApp, se tem mais de um grupo. Se todo mundo ficar me chamando em particular, eu não dou conta de responder ninguém. Então, vamos tentar concentrar as nossas perguntas, as nossas dúvidas lá no grupo. E, claro, né, se tiver alguma coisa muito pessoal que você não queira compartilhar, você pode me chamar, tá bom? Deixa eu responder aqui, ó. Eu vou responder as últimas perguntas aqui. Se você tiver pergunta, é a sua chance de fazer, tá? Que a gente já está encerrando. Quero aproveitar para agradecer o empenho e nos auxiliar. Também já fiz por 2 vezes, os resultados são maravilhosos em todos os campos da vida. Planejamento é necessário, que Deus nos dê suporte para iniciar e nos manter por estes dias. Obrigada, Liliane, por seu testemunho. Que bênção, né? Bom saber que você já fez e que deu tudo certo e que você teve benefícios. Que Deus nos ajude a irmos seguindo todos os dias. É isso aí, que Deus nos ajude. Você falou sobre a parte de que cada um vai comer uma coisa por conta do peso e idade. Como eu sei o que devo comprar exatamente? É a minha primeira vez. Então, Hilary, olha só, né? Você vai seguir aquilo que você acha que você precisa, né? Você vai lá, compra o que você gosta, compra os alimentos que você sabe que você vai comer. De repente, você pode comprar algum alimento ali que você queira experimentar, e você vai fazer ali no primeiro dia, e você vai sentir, né? E aí você vai falar, nossa, eu comi isso, mas eu fiquei com fome. Então, no dia seguinte, você pode comer uma quantidade maior, pode comer um pouquinho mais de castanha, e você vai percebendo. Isso é muito individual, é impossível, né, eu falar como que vai ser cada um. Para a pessoa ter ali uma dieta completamente personalizada, ela teria que passar numa consulta com uma nutricionista, que a nutricionista vai pesar, vai medir, vai conversar, e aí vai fazer ali a dieta bem personalizada. Mas no geral, a gente tem que ir percebendo aquilo que a gente come, igual é hoje, né? Quando você come no seu dia a dia, já não é uma coisa automática. Você não pergunta para ninguém quanto que você tem que comprar de arroz e feijão, você já sabe. E aí na dieta crua a mesma coisa. Você precisa começar e ir experienciando e sentindo isso no seu corpo e você vai percebendo como que você deve prosseguir, ok? Mais uma pessoa aqui. Obrigada, Renata. Deus abençoe grandemente por sua ajuda, por dispor do seu precioso tempo e que Ele nos ajude a fazer dieta crua todos esses dias. Amém. Deus vai ajudar, sim. Obrigada também pelo seu reconhecimento. O Sérgio escreveu: quando parei de tomar café, senti dor de cabeça nas 3 semanas consecutivas. Olha só, né? Eu falei que os sintomas passam em 2 ou 3 dias, mas tem gente que realmente vai mais tempo. Obrigado pela palestra, muito boa. Que Deus abençoe. Amém. O que é escalda-pés? O escalda-pés, Hilary, você esquenta ali uma água, coloca numa bacia, num balde e coloca os seus pés lá dentro, né? E fica ali uns 20 minutinhos. Isso é muito bom, ajuda a melhorar a dor de cabeça, ajuda a melhorar a qualidade do sono. Você pode colocar algumas ervas ali na água, pode colocar um óleo essencial. E isso relaxa, melhora a circulação sanguínea, né? Então, muito bom. A Wanda escreveu: o plano de Deus é perfeito, basta obedecer. Exatamente, Wanda. O mais difícil é isso, né? Obedecer. A live é muito esclarecedora, obrigada. Como vamos ver a live que está gravada? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp o link da gravação, tá bom? O que posso comer entre as refeições? Qual a distância entre uma refeição e outra? Olha só, Tereza, você não deve comer nada entre uma refeição e outra, tá? Você deve apenas beber água.
O ideal é você fazer um intervalo de mais ou menos 5 horas entre uma refeição e outra. Então, você tomou lá, fez o seu desjejum, espera 5 horas mais ou menos, aí você almoça, depois de mais ou menos 5 horas você janta. E nesse período, nesse intervalo, você não deve comer absolutamente nada, você deve apenas beber água, ou se você quiser, você pode tomar chá não adoçado, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu ver, acho que só tem mais uma mensagem aqui. Pode água de coco? Pode tomar água de coco, sim, tá? Mas só de vez em quando, né? Não vai toda vez que você tiver sede beber água de coco. Você usa água de coco uma vez ou outra. Dê prioridade para água ou chá sem açúcar, tá bom? Sem adoçar. Chá sem nenhum tipo de adoçante, nem mel, nada. Acho que é isso, gente. A gente passou aqui, acho que essa foi a maior live que eu já fiz na minha vida. Eu espero que tenha sido proveitoso. O tipo de chá, qualquer chá que não seja chá preto, chá mate, esses chás que tem cafeína, sabe? Chá branco, chá verde, esses chás que tem cafeína não é indicado. O resto, qualquer outro tipo de chá você pode tomar, tá bom? É isso aí, gente. Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham entendido, né? E amanhã é o nosso último dia aí de preparação. Vamos nos programar, nos planejar para começar aí com todo o vigor na segunda-feira, tá bom? Eu espero que vocês alcancem todos os benefícios que Deus tem para vocês nesse propósito. Antes de encerrar, eu gostaria apenas de fazer uma oração. Vamos orar? Querido Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade de aprendermos coisas tão importantes a respeito da nossa saúde, da dieta original que o Senhor criou para nós, dos tipos de alimentos que a gente deve e pode comer. Que o Senhor possa nos ajudar nesse propósito, possa colocar em nosso coração o desejo de sermos firmes e de principalmente desenvolvermos o domínio próprio. Que essa jornada de saúde ela possa ter benefícios na nossa saúde, no nosso corpo, nas nossas doenças, mas que principalmente elas possam nos mostrar a capacidade que nós temos de domínio próprio e através do seu poder na nossa vida e que ela também possa servir para nos aproximar mais de ti. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. A gente se vê lá no grupo do WhatsApp. Beijos. Até mais.